Olá, esse momento é um momento muito aguardado. Chegou a semana de oração universitária do primeiro semestre de 2021. É estranho, né? Eu tô aqui sozinho. Esse momento devia ter no mínimo um barulho. Algumas pessoas já se movendo, talvez você juntando suas coisas, se despedindo do professor, fazendo aquela última pergunta, o comentário, talvez esperando por um encontro, o local onde você iria ficar sentado e saindo aqui para se dirigir ao local de culto, ao local de meditação, ao local de semana de oração. Mas isso não está acontecendo. Eu estou numa sala de aula, você está na sala, no escritório da sua casa, onde quer que você esteja. Mas esse foi um momento de superação. O fato de você estar me ouvindo e eu conseguindo falar com você já é uma situação demais para que a gente possa comemorar de fato. O que a gente está vendo ao nosso redor é um mundo que está precisando de sentido. Um dia alguém perguntou, para que porquê? E a gente responde isso o tempo todo, precisamos de porquês, precisamos de sentido, mais que uma direção somente a seguir. Precisamos que as coisas simplesmente tenham lógica e em nós, dentro desse coração, a gente saiba os porquês das coisas e se localize nesses porquês. O pastor Tiago Rodrigues aceitou e a gente fica muito feliz ele ter aceitado fazer e compartilhar esses momentos de meditação dessa semana de oração universitária conosco. São mensagens importantes, são mensagens ao nosso coração, são mensagens para este momento. Eu queria dar uns recadinhos antes de você ouvi-lo. O primeiro é que você está assistindo essa semana de oração no canal do NASP, do campus do NASP. É o NASP C1. Nós somos um universo muito grande de pessoas e é muito importante que esse canal de comunicação seja potente. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, porque é importante que é a partir dele que a gente vai falar muitas coisas com você, como já tenho falado. Faça isso agora, clica no sininho e ative suas notificações, se inscreva. Um outro recado importante é que essa semana de oração você vai assistir no horário de aula, mas também ele estará disposto nos momentos de meditação, em arquivos no Instagram Pastoral NASP, você pode ir lá e se inscrever também, porque tem bastante coisas e as meditações da semana de oração também estão lá em stories. Nos grupos do WhatsApp, manda ver, os vídeos chegarão para você também. Esse horário é o horário que a gente se encontra. Tem mais um último recado para você. Sexta-feira é um momento muito especial. Eu sei que você não vai estar em aula nesse momento, mas se planeje para no horário da noite você estar junto com a gente, com um pouquinho mais de interação. Eu oro para que Deus abençoe você nessa semana, que seja uma semana de decisões. Porque faz sentido. A resposta está de Deus já nos nossos corações para o mundo que tanto precisa dessa resposta. Desfrute da sua semana de oração universitária. Muito bem-vindo, que bom que a gente está começando uma semana de oração desse primeiro semestre. Eu acho que você que é aluno que começou esse ano, né, aluno calouro aqui do NASP, provavelmente você está vivendo a sua primeira semana de oração num formato muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Geralmente, quando a gente tem uma semana de oração numa instituição como essa, nossas semanas de oração são momentos em que as aulas são interrompidas, a gente vem junto para o mesmo lugar, a gente pode estar junto, a gente pode conversar, pode olhar um para o outro, pode ver gente dos outros cursos, a gente tem a oportunidade de cantar junto, de fazer coisas juntos e presencialmente, próximo um do outro. A gente está num formato diferente, vivendo um momento diferente, já faz um ano que a gente está nesse momento diferente, já não dá mais para chamar de momento, né? E então você talvez está vivendo essa semana, mas com certeza, na sua jornada aqui pelo NASP, você vai poder ver semanas de oração nessa outra maneira, que é com a gente junto, participando no mesmo lugar. Enquanto isso, a gente fica assim, desse jeito, que ainda tem algumas vantagens. A vantagem de você pensar, poder fazer isso um pouquinho sozinho e viver esses momentos de reflexão, talvez só você e Deus. Só você com você mesmo pensando, talvez sendo provocado a pensar em algumas coisas, sendo provocado a tomar algumas decisões e sem interferência de ninguém. Sem ninguém talvez para tirar sua atenção, ou sem ninguém talvez para te pilhar, para fazer alguma coisa que talvez você não está no momento, não quer fazer nesse momento. Então, uma coisa é bem importante. Essa semana de oração não é a semana de oração do NASP ou dos universitários, é uma semana de oração para você. É a sua semana de oração. É o seu momento de pensar sobre a sua vida, é o momento de você pensar sobre as suas decisões, sobre os seus relacionamentos, é o momento de você pensar um pouquinho sobre o que você deseja, como é que estão os seus planos, como é que a pandemia tem te afetado e principalmente pensar sobre sentido.
O que faz sentido? O que faz, qual que é o significado da vida? Não sei se você já pensou sobre isso, se você já foi levado a pensar sobre isso. O que faz sentido? Qual que é o propósito? Por que a gente está aqui fazendo o que a gente faz? Por que você escolheu o curso que você escolheu? Por que a gente está vivendo? E qual é o sentido da vida? A gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Talvez você pense, mas essa é uma pergunta tão distante ou tão geral, eu já tenho a resposta para isso. Eu quero dizer para você que entre você ter uma resposta e ter as implicações dessa resposta, existe uma distância. É certo que muitas vezes a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem respostas para as coisas da vida, para questões da vida, mas não necessariamente a gente já conseguiu pensar em como essa resposta se aplica na vida da gente. Porque uma coisa é quando eu sei aquilo que é mais saudável para mim, outra coisa é tornar essa resposta algo que traz implicações para o meu dia a dia. Saber que é importante me alimentar bem é uma coisa, pensar em como viver isso diariamente é outra. A galera da nutrição está aí para ajudar a gente nisso. Entender algumas coisas e ter a resposta para algumas coisas é parte da solução do problema. O problema se resolve quando eu consigo pegar as respostas que eu tenho e consigo transformá-las em prática na minha vida. Como é que eu aplico na minha vida? Entender, qual que é o sentido da vida? Não é algo simplesmente distante, metafísico, para você pensar em valores, em coisas espirituais, simplesmente como algo longe de você. Não, qual é o sentido da sua vida hoje? Qual é o sentido da sua vida nesse começo de semana? Qual é o sentido desse começo de ano para você? E como é que você tem vivido no meio de tanta coisa que está acontecendo, de perdas, de reconexões, de vínculos desfeitos? Como é que você tem vivido esse momento? Qual é o sentido desse momento? Como é que você pode pegar esse sentido da vida e fazer com que isso traga sentido para os minutos que você vive, para as coisas corriqueiras, para as coisas grandiosas que você vive, para as grandes alegrias e também para as grandes perdas? Essa é a proposta dessa nossa semana, conversar sobre essa vida que precisa fazer sentido. E a primeira pergunta, além da pergunta tema, tem que fazer sentido para quem? Quem precisa de uma vida com sentido? E eu sei que talvez na sua cabeça está todo mundo. Talvez você pense, não, todo mundo. Mas vamos tentar ir um pouquinho mais além. A Bíblia tem vários livros, e um dos livros foi escrito por um sujeito que tem o meu nome, ou eu tenho o nome dele, eu não sei, Tiago. E Tiago, no capítulo 4 do seu livro, ele tem um texto onde ele fala da fragilidade, da falibilidade dos projetos humanos. Ele vai descrever nesse texto que muitas vezes nós temos planos e a gente fala, olha, eu vou fazer isso em tal época, eu vou fazer isso em tal momento, eu vou para tal lugar numa semana. A gente pensa, a gente tem planos e a gente cria planos e está certo, a gente tem que fazer planos. Talvez você tenha planos para as férias que estão chegando daqui a pouquinho, talvez você tenha planos para o final do ano, talvez você tenha planos para a sua carreira, você tem planos para a sua família, você tem planos e todos nós temos planos. Mas uma coisa que a pandemia trouxe de forma muito forte para a gente é quão frágeis são os nossos planos. Tiago vai falar, nesse texto, ele fala, quem são vocês para fazer planos ou dizer certamente que farão isso amanhã ou depois, se a vida de vocês é como uma névoa, que surge no começo do dia e logo se dissipa. A vida da gente é muito frágil. Se a vida é frágil, os planos que a gente faz na vida são frágeis também. A vida da gente, e eu vou ter meu companheiro aqui, meu caderninho, para ir acompanhando algumas coisas, porque a gente tem na vida essa fragilidade que a gente tem que aceitar em algum momento. E essa vida frágil, onde parece que os planos, e se você for pensar, talvez existam muito mais planos que deram errado, que não funcionaram, do que planos que deram certo. Se você for pensar, talvez você não conseguiria recriar, se você tivesse que voltar no tempo, você talvez não recriaria a sua vida nos caminhos exatamente pelos quais a vida te levou. Hoje a gente está num lugar, e se você for pensar no lugar onde você está, o que você está fazendo, o que você está vivendo, muito do que você está vivendo hoje não foi planejado lá atrás. Foram coisas, muitas delas foram acontecendo. Talvez você está num relacionamento que você não planejou, com uma pessoa que você não planejou, e pode ser que esteja sendo muito bom, pode ser que esteja sendo ruim. Isso é um assunto para um outro dia. Mas
a gente não planeja algumas coisas. Talvez você está trabalhando num lugar que você não planejou, tem uma função que você não planejou, está fazendo um curso que você não planejou. Talvez o seu sentimento de realização com o curso que você está fazendo não é o sentimento que você planejou. Assim é a vida da gente em cada etapa. Porque uma coisa é certa, nós temos na nossa vida, nas nossas etapas diferentes, a gente tem que pensar, a gente pode até pensar no sentido e no propósito da vida de diferentes maneiras. Por exemplo, por que você escolheu fazer um curso universitário? Por que você escolheu fazer um curso de ensino superior? Provavelmente a sua resposta é porque você entende que isso vai te qualificar mais, que isso vai te dar mais possibilidade de trabalho, que isso vai te capacitar para fazer algo que você realmente quer, e isso que você quer depende de um diploma universitário. Então, por isso que você está fazendo esse curso, o curso que você escolheu, por isso que você escolheu uma instituição de ensino superior, por isso que você quer se graduar logo mais e sair para o mercado. Talvez você já está na sua área trabalhando, fazendo alguma coisa e você quer isso, é isso que você deseja. A pergunta que vem agora é: por que você deseja isso? Por que você deseja uma melhor colocação profissional? Por que você deseja estar num lugar e talvez ganhar um pouco mais, tendo um diploma de ensino superior, do que você ganharia caso você não tivesse diploma? Por que você quer isso? E eu sei que a resposta pode ser porque você quer dar uma vida melhor para sua família, porque você quer viver com condições melhores de vida, porque você quer se sentir mais útil, porque você quer fazer coisas mais importantes. E aí vem a pergunta: por que você quer isso? Por que você quer fazer coisas maiores? Por que você quer ter mais condições de vida? Por que você quer ter uma qualidade de vida melhor? E eu sei que a resposta pode ser óbvia, que é: se eu posso ter uma qualidade de vida melhor, por que eu vou ter uma qualidade de vida pior? Se eu posso fazer coisas grandes, por que eu vou fazer coisas pequenas? Se eu posso me envolver em coisas maiores, por que eu vou ficar envolvido em coisas menores? Se eu posso ter a minha utilidade aumentada, por que eu vou tê-la diminuído? Mas a pergunta é ainda: a vida de quem? Qual é o valor da vida de quem não faz o mesmo que você, e que faz o que você faz, ou que fará o que você faz? A vida vale o mesmo. A vida é a mesma névoa. A vida de quem ganha muito e a vida de quem ganha pouco, ela é frágil de igual modo. A vida de quem é muito útil e faz coisas grandiosas é frágil, igual aquele que faz uma coisa que talvez você não dê tanto valor. A vida é igualmente frágil. E a vida, por si só, de todos nós é igualmente sem sentido. Porque nós somos um acumulado de eventos que nós não controlamos, de imprevistos que surgem e mudam tudo aquilo que a gente quer. Nós somos um acumulado de experiências que nos fazem mal e que nos machucam. Nós somos um acumulado de um monte de coisas e experiências e vivências que nós simplesmente não escolhemos passar por elas. Isso inclui o fato da gente existir, porque nós não escolhemos existir, nós não escolhemos nascer. Nós somos um acumulado de coisas que estão fora do nosso controle. E mais, por mais que a gente estude, faça coisas, se planeje, projete coisas, se capacite para fazer algo maior e melhor, ainda assim nós vamos continuar vivendo a vida no mundo em que a gente não tem controle de quase nada. As coisas estão acontecendo aleatoriamente. Algumas coisas, e às vezes a gente pensa, coisas, sabe aquela coisa, coisas boas acontecem para quem quer o bem. Sabe aquela coisa que se você pensar em coisas boas, desejar coisas boas acontecem? Se você fizer o bem para as pessoas, o bem voltará para você. Se você fizer o mal voltará para você. Você acredita nisso? Você percebe isso acontecendo à sua volta? Você percebe as pessoas boas à sua volta recebendo apenas coisas boas? Você percebe as pessoas ruins sendo recompensadas apenas com o mal? Você percebe isso à sua volta? Porque à minha volta eu não percebo. Na minha volta eu percebo que pessoas boas recebem coisas boas e ruins. Pessoas ruins recebem coisas boas e ruins. E o que eu percebo à minha volta é uma lógica injusta, randômica, aleatória. Pensando nisso, nessa vida que é esse apanhado de coisas, que a gente não tem controle, de uma série de eventos que não têm sentido por eles mesmos. A pergunta que eu tenho que fazer para você
talvez ainda não antes de fazer essa pergunta, talvez o que eu tenho que pensar com você é como agora, nesse acumulado de coisas sem sentido, a gente percebe que tem um outro elemento também que vem, surpreendentemente, nessa vida, que às vezes não parece fazer muito sentido. E esse outro elemento que vem muito forte e que nos surpreendeu grandemente, nos confrontou muito fortemente, foi a morte. A morte está passando e faz parte da vida da gente desde sempre. Não foi a pandemia que trouxe a morte não é uma descoberta de agora, a morte não é uma descoberta, não é o que o Covid trouxe. Não, todos nós aqui, não sei para você, mas esse ambiente de luto que a gente enfrentou e tem enfrentado nesses últimos meses, um ambiente onde parece que a cada momento a gente pode receber uma notícia ruim, onde a gente recebe a notícia de que alguém foi internado, a gente já começa a fazer uma projeção de que talvez a pessoa foi internada, logo mais talvez ela vá para a UTI, ela seja entubada, e a gente começa a fazer uma projeção de morte. A morte vem e ela expõe as nossas fragilidades. A morte vem e diz pra gente que a vida é isso. Que não é só frágil porque a gente não tem controle dos planos. A vida é frágil porque a gente não tem controle da vida. A vida não é frágil simplesmente porque ela não acontece do jeito que a gente quer. A vida é frágil porque a gente não dá conta de manter a vida do jeito que a gente quer e nem pelo tempo que a gente quer. A fragilidade da vida não está simplesmente no fato da gente não conseguir levar a vida de uma determinada maneira, da gente não conseguir fazer tudo aquilo que a gente sonha para a vida. A fragilidade da vida está no fato de que a vida por si só é frágil. A vida por si só é algo que está fora do nosso controle. O amanhã é algo que é um dia onde a gente, para o qual a gente tem expectativas, planos, projetos, mas o amanhã, a vida, o amanhã, o que vai acontecer está completamente fora do nosso controle. A gente não sabe se a gente vai viver para ver o amanhã. Diante disso, a gente tem um desafio, e agora vem a resposta talvez da pergunta que eu fiz no começo. Quem é que precisa de uma vida com sentido? Se a vida é um acumulado de coisas, se a vida é esse apanhado de coisas, sem sentido, fora do controle, é possível dar sentido a isso? E se é possível, quem é que precisa disso? Olha aqui para mim. Presta bem atenção. E eu não sei se você vai concordar com isso. Mas dar significado e sentido para a vida passa pela compreensão de que a gente não está aqui simplesmente para viver a aleatoriedade da vida, viver esse monte de evento que a gente não tem controle, mas dar sentido para a vida é fazer com que pegar esse apanhado de coisas fora do nosso controle, esse apanhado de experiências, algumas que a gente quis muito viver, outras que a gente não quis viver, é pegar esse acumulado de experiências e dizer para elas e dizer para a vida, dizer para essas experiências que elas têm um significado, dizer para a vida que ela tem um propósito. É dar para a vida da gente um propósito que é maior do que ela. É dar para a vida um sentido que é maior do que ela. E é dar para essa vida um sentido que faz com que eu encare as experiências que eu não tenho controle e que elas vão continuar acontecendo, mas eu encaro agora essas experiências sob a seguinte perspectiva: que essas experiências estão fora do controle. Essas experiências talvez eu não consegui dizer, e planos não aconteceram da maneira como eu queria, sonhos não foram alcançados do jeito que eu queria, mas ainda assim eu consigo colocar essa vida a serviço de um bem maior, a serviço de um propósito maior. Eu já não estou mais fazendo faculdade simplesmente para que eu consiga algo bom para mim amanhã. Eu não estou simplesmente fazendo faculdade para conseguir ter uma melhor oportunidade de emprego. E eu não quero um melhor emprego simplesmente para ganhar mais. E se eu ganhar mais, eu não quero ganhar mais simplesmente para ter mais coisas. E se eu tiver mais coisas, eu não quero ter mais coisas simplesmente para ostentar. E se eu tiver mais coisas e resolver ostentar essas coisas, as pessoas perceberem que eu tenho mais coisas, eu não quero ter isso simplesmente para daqui a pouco a morte chegar e dizer: nada disso é seu. Tudo isso é emprestado temporariamente para você. Eu não quero simplesmente viver agora pensando em algo bom ou suficiente para amanhã. E isso vale para qualquer tipo de jornada que você escolher. Eu quero viver uma vida que faça
sentido, tanto sentido, que quando a morte chegar, e ela pode chegar, que quando a morte chegar, que eu tenha a plena convicção de que a minha vida valeu a pena para além, para muito mais além do que experiências que eu tive, pessoas que eu conheci, coisas que eu ganhei. Mas mais do que isso, eu quero ver uma vida com sentido hoje, nesse momento. Eu quero ver uma vida que tenha significado, uma vida com sentido hoje. De tal maneira que eu não tema aquilo que a morte pode levar, porque eu estou fazendo algo pela vida, tão mais importante, que a morte pode chegar e tirar aquilo, e pode tirar a vida de mim, mas a vida que eu espalhei ao meu redor, isso não acaba. A vida que veio de mim, a vida que eu proporcionei, o tanto de vida que eu espalhei, o tanto de vida que eu permiti que através de mim fosse gerado também. E não é gerado porque eu dei luz a filhos, não, gerado porque a gente pode trazer, e a Bíblia fala sobre isso, a gente pode dar palavras de vida, a gente pode dar palavras que edificam, atitudes de vida, a gente pode promover vida. Eu promovi tanta vida, que a morte pode tirar a minha, mas a vida que veio de mim, a vida que eu espalhei, a vida que eu promovi, continua. Quem precisa de uma vida com sentido? Todo mundo que é mortal precisa de uma vida com sentido. Todo mundo que tem uma vida frágil precisa de uma vida com sentido. Todo mundo que vive uma vida sem controle de tudo aquilo que a vida é e acontece precisa de uma vida com sentido. Você precisa de uma vida que faz sentido. E você não vai encontrar sentido simplesmente estudando mais. Você não vai encontrar sentido trabalhando mais. Você não vai encontrar sentido simplesmente se relacionando com muita gente, tendo uma família maravilhosa. Tudo isso é bom, importante, é válido buscar. Mas o sentido não está nessas coisas. Eu vivo essas coisas e dou a elas e empresto a elas o sentido que eu já carrego comigo. Não é com elas que eu descubro o sentido. Onde então eu descubro? O que é essa vida com sentido? O que é essa vida com significado? O que é essa vida que eu preciso viver? A sua vida faz sentido hoje já. Se você está olhando para a sua vida num apanhado de coisas, está tentando falar, não, eu não sei por que eu estou fazendo tudo isso, e a pandemia talvez confrontou muitos de nós com isso. Por que eu estou vivendo isso tanto? Por que eu corro tanto? Por que a gente faz tanta coisa? Eu vou de um lado para o outro, e parece que nunca para, nunca acaba, e a gente vive numa velocidade intensa de vida, e parece que nunca as coisas param, mas a gente também nunca chega em lugar nenhum. Que vida é essa? Essa vida, ela pode fazer sentido. Essa vida precisa fazer sentido. E essa vida que pode e que precisa fazer sentido, ela começa a fazer sentido a partir desse ponto, quando você entende que a sua vida por ela mesma é um acumulado de eventos fora de controle, de experiências que você não escolheu, e que a única coisa certa ao fim de tudo isso é morte. Então, o convite para você essa semana é para pensar, descobrir e aceitar que existe um sentido, que existe um propósito, e pensar como você vai fazer com que esse sentido que existe, descobrir qual é esse sentido, pensar sobre ele e colocar ele a serviço da sua vida, colocar ele em todas as coisas que você vai fazer. Acordar com sentido e dormir com sentido, pensar no futuro com sentido, planejar coisas para o futuro com sentido, trabalhar com sentido, estudar com sentido, ter família com sentido, se relacionar com as pessoas com sentido, viver com sentido. E o meu convite para você hoje, sabe o que é? Simplesmente para acompanhar amanhã novamente. Amanhã a gente vai continuar a nossa conversa, pensando sobre isso, pensando sobre sentido. Você precisa de sentido na sua vida, eu preciso de sentido na minha vida. Vamos tentar descobrir junto um pouquinho sobre isso. A maneira como eu vivo isso que eu entendi do sentido é uma, a maneira como você vai viver é outra. A gente vai pensar sobre isso durante a semana, mas hoje aceita isso. Você precisa de uma vida que faça sentido, e você pode ter essa vida que faz sentido. E eu quero orar com você por isso nesse momento, para a consciência de que você precisa ter isso, e para a consciência de que você pode viver isso. Querido Deus, nesse momento eu te agradeço por esses alunos que estão aqui, pelos momentos que a gente tem
compartilhado agora e de maneira muito especial. A oração agora é para que o Senhor nos ajude a ter a consciência, a manter-nos conscientes de que a nossa vida precisa de sentido. Que a gente não precisa viver simplesmente correndo atrás do vento, fazendo coisas e tentando chegar em um lugar onde a gente nunca chega, tentando ter mais, tendo cada vez menos tempo para a gente, para as pessoas que a gente ama. A gente não quer simplesmente ficar servindo uma máquina de vida que parece não nos levar a lugar algum. A gente quer uma vida com sentido, a gente quer relacionamentos com sentido, a gente quer trabalho com sentido, a gente quer estudar com sentido, a gente quer até mesmo no meio dos nossos sofrimentos encontrar sentido. A gente quer viver uma vida que tenha um significado para além dela. E a gente sabe que a gente precisa disso e que a gente pode encontrar isso. Coloque essas duas certezas no coração de alguém que hoje está vivendo sem saber muito bem por quê. Alguém que está vendo seus conflitos com carreira, com situações da vida, com as experiências que está vivendo. Acalma o nosso coração, dando a certeza para a gente que nós não apenas precisamos de sentido, mas que nós podemos encontrar isso. Ajuda-nos nessa jornada, em nome de Jesus. Amém.